corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um episódio do podcast É Proibido Remar. Estamos gravando diretamente dos estúdios online Carlos Castilho, neste domingo, dia 27 de junho. E antes de começarmos aquele recadinho de sempre, segue a gente nas redes sociais no / ou @ É Proibido Remar. Agora sim, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Hugo Otati, o nosso advogado. Boa noite, Xará. Xará, 20 programas no ar, hein? Porra, isso que eu ia falar. Que orgulho. Já são 20 já, que venham muito mais. Vida longa ao É Proibido Remar. Salve, salve aos nossos ouvintes aí, os camaradas de bancada. É um prazer estar mais uma vez. E agora vai ser mais regular, né, Edu? A voz da experiência que vai ficar aí com a gente aos domingos. E aproveitar e mandar, como a gente vai fazer também daqui pra frente muitas vezes, mandar um abraço pro Dr. Bernardi. Saudades dele já aqui. Também aqui com a gente, nosso piloto Rodrigo Menescal, o melhor piloto do Rio. Boa noite, Menescal. Boa noite, meus queridos. É sempre um prazer estar ao lado de vocês, falando bastante besteira, mas hoje o assunto é sério, hein? Hoje o assunto é sério, não vai ter piadinha, não. Vamos seguindo aí para chegar nesse tema principal logo, que vai ser maneiro. Certamente. E para fechar a nossa escalação, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu. Tá famoso, hein? Saiu até no jornal O Globo, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, companheiros de bancada. Estamos aí no nosso 20º programa. Vida longa ou É Proibido Remar. E vamos aí para mais uma rodada de comentários nos assuntos da semana, no assunto principal e umas cornetadas aí no time que não pode faltar. Ele tá sério, né, cara? Ficou famoso, tá sério. Tô sério, sentindo agora... que um tom mais formal, um cara mais... Daqui a Tem pouco... uma imagem a zelar, né? Daqui a pouco, para gravar com ele, a gente vai ter que falar com assessoria de imprensa. Marcar na agenda, vai ser foda. Tem que aproveitar. Pois é. Vamos agora às notícias da semana. O Fluminense venceu o Real Ariquemes, não sei se é isso, pelas oitavas de final da Série A2 do Brasileirão, por 2-1 nas Laranjeiras e vai para o jogo de volta, no domingo que vem, em Rondônia, com a vantagem do empate. Além disso, o Fluminense vai ficar sem o Maracanã. O nosso Fusão vai ficar mais 2 jogos, além do jogo de hoje, que foi contra o Corinthians, né? Sem poder jogar no Maracanã por conta da Copa América. Os jogos contra o Fluminense não vai ter o Maracanã são o Atlético Paranaense e Ceará. Rodrigo Menescal, o nosso piloto, seus pitacos sobre as notícias da semana. Vamos começar pela Copa América, né? Ninguém tá assistindo essa porra. Ninguém tem saco pra ver aquilo ali até o final. Pelo menos não dos meus amiguinhos queridos. Por quem eu tenho bastante carinho, inclusive. No meu caso, eu não tô conseguindo assistir nem o início, né? Eu não vi uma partida sequer. Não tá perdendo Nescau, nada. tá pegando fogo o bagulho aí, cara? É incenso. É incenso, jamaicano. Aliás, está tendo jogo nesse momento, Brasil e Equador. Pra tu ver como a gente tá animado. O que a gente foi fazer durante um jogo, Brasil e Equador? Gravar um podcast. Acender incensos. Acender incensos também, exatamente. Mas é um absurdo. Tá acontecendo aí esse bagulho de Copa América, politicagem barata e por culpa disso a gente perdeu o nosso Maracanã por algumas rodadas. Não que faça diferença, né? A gente não tá indo lá, mas faz diferença pros jogadores, né? E sobre o jogo das meninas, de mais cedo, vou deixar pros meus amigos aí que devem ter assistido o jogo comentarem, que eu não assisti. Mas li a crônica lá da Sharon, inclusive, parabéns pra Sharon. E gostaria de dar os parabéns para Luane e para Dani Serrão, que foram os autores dos gols. Vale lembrar que com a vantagem a gente vai para Rondônia para disputar o jogo de volta no dia 4 de julho. E o critério de desempate é o saldo de gols. Boa. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Seus pitacos sobre as notícias da semana. Bom, com relação ao Maracanã, a crítica vai mais em função da Copa América, né? Que não era para estar existindo. Se existe, ninguém está vendo também. Uma competição fora de hora, que não tinha nada a ver com o Brasil, acabou caindo aqui no colo desse governo aí, que inominável. Genocida. Isso. E com relação ao Maracanã, não tem Maracanã sem torcida, faz, pô. Joga em Volta Redonda, joga no São Januário,
joga no aterro, tanto faz, não tem torcida, tendo um campo lá em medidas oficiais, em bom estado, bota os caras para jogarem lá e tá tudo tranquilo. Com relação ao futebol feminino, o Fluminense jogou a primeira partida hoje aí das oitavas de final, né, do Campeonato Brasileiro, da Série A2, foi de 2-1, o jogo de volta no próximo domingo. Não há gol qualificado, né, como disse aí o nosso piloto. O jogo de hoje foi um jogo equilibrado, o Fluminense começou naquela pressão que é característica ali da equipe, abriu o placar, aos 30 minutos do segundo tempo, a equipe do Ariquemes empatou o jogo, e no segundo tempo o Fluminense fez mais um golzinho, abriu aí uma vantagem mínima que a gente vai levar lá para o segundo jogo. Vai aqui uma crítica para a nossa diretoria, que são exatamente 18 horas e 48 minutos, e não tem nenhuma notícia a respeito do jogo, acabei de conferir aqui no site do Fluminense. E é isso. Vamos para os próximos assuntos aí, com a energia que um domingo à noite merece. Antes de passar para as próximas notícias, meu xará, seus pitacos aí sobre as duas notícias da semana. Não vou me alongar muito, que já contemplei. Em relação aí à perda do Maracanã nesse próximo período curto, de fato, eu acho que concordo com o Nescau, faz diferença para os jogadores, não está tendo público mesmo. Espero que o Fluminense jogue por aqui mesmo, São Januário, né? Não precisa ir para Volta Redonda também, longe demais, porque joga em São Januário mesmo, acho que é um... Edu discordou. Tudo bem, Edu. São Januário é mais perto, eu prefiro que jogue aqui logo. Em relação ao jogo do futebol feminino, é isso. O Fluminense está vivo no campeonato, vai com uma vantagem para o segundo jogo. Vai ser um jogo difícil, já mostrou, né? O adversário mostrou que tem uma certa qualidade. O Fluminense podia, inclusive no segundo tempo, ter ampliado esse placar. Teve mais chance, mais volume de jogo no segundo tempo, mas infelizmente não conseguiu, mas ganhamos, é o que importa. Vamos ganhar lá também, vamos seguir na competição, rumo, né, a essa subida de série, e é isso. Não vou me estender muito, vamos para o tema principal aí que tem muito o que falar. Vamos então ao tema principal desse programa, onde nós iremos abordar a campanha #Time de Todos do nosso Fusão. Vou começar pela voz de experiência. Eduardo Bulhões, seus comentários aí sobre a campanha do Fluminense no #Time de Todos. Eduardo Bulhões, espera, vou te cortar. Eduardo Bulhões, que deu entrevista pro Globo, como eu já adiantei, o cara tá famoso, rapaz. Vamos começar pelo mais famoso aqui do podcast. Acho que é muito importante nesse posicionamento da nossa diretoria a respeito de vários tipos de preconceito que permeiam aí a nossa sociedade. É um posicionamento que nós aqui do podcast sempre esperamos das nossas diretorias, dos nossos familiares, e que isso seja uma coisa sempre que esteja sempre presente no nosso dia a dia, esse combate a todo tipo de preconceito. E essa campanha foi lançada, até hoje eu vi nessa matéria do Globo, justamente no dia do Fluminense e Vasco, que o jogador do Vasco lá, que eu não lembro o nome, cantou aquela musiquinha depois de uma vitória sobre o Fluminense, que é time de viado, e o Fluminense na mesma noite lançou a hashtag, né, que é time de todos, e desde então, em várias ocasiões, vem aí fazendo campanhas, né, contra o racismo, homofobia, machismo. Isso é muito importante para educar, né, a nossa torcida, não só a nossa torcida, mas os amantes do futebol de uma maneira geral. O ambiente de arquibancada é ainda um ambiente muito machista, né? Edu, posso te cortar rapidinho, só para completar sua informação. O jogador que falou foi o Felipe Bastos. Felipe Bastos. O ambiente da arquibancada ainda é muito machista, né? Assim, é impensável hoje em dia um casal gay ir juntos para o Maracanã e comemorar um gol juntos e torcerem juntos com algum tipo de demonstração de afeto na arquibancada. Eu e alguns amigos próximos já pensamos em levar uma bandeira do movimento para a arquibancada, mas por motivos óbvios achamos que ainda não é o momento, né, por questão de integridade física.
Então é isso, assim, eu acho que é muito importante realmente, a diretoria está de parabéns. É muito triste, em contrapartida, a gente lê alguns comentários, poucos, né? Assim, eu li poucos, mas não são poucos, comentários nas redes sociais, nas publicações do Fluminense na data de hoje, mas faz parte do processo aí educacional da população. É isso, vamos bater bola aí e esperar os outros companheiros falarem. Xará, seu comentário aí sobre a campanha do Flusão, hashtag time de todos. Eu acho que, assim, eu queria começar que eu acho que a gente sempre traz essa reflexão aqui pro podcast, no sentido de que o Fluminense, né, o futebol, ele está inserido num contexto, né? Acho que isso é muito importante partir daí. E eu acho que diante disso, assim, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, conservadora, que ainda reina essa questão do binarismo, né, da heteronormatividade. E eu acho que é fundamental quando um clube ele se posiciona, como o Fluminense vem fazendo, e isso não é de hoje, né, não foi nesse ano agora, o Fluminense já vem se posicionando publicamente há algum tempo. Eu acho que é fundamental, mas eu acho que tem um ponto que eu acho que é importante a gente abordar também, é que é mais do que usar uma braçadeira de capitão com as cores do arco-íris, né? Ou trocar o número, a cor do número. Eu acho que é efetivamente começar a pensar em como mudar, né? Contribuir para mudar esse cenário que o Edu trouxe, por exemplo, lamentável, de torcedores não poderem expressar afeto, né, na arquibancada. Eu acho que é mais do que uma representatividade vazia. Não que não seja importante. Eu estou falando que não pode parar aí. Né? A gente está muito acostumado, na sociedade capitalista que a gente vive, essa mudança de vamos começar a utilizar determinados símbolos, né, porque em termos de propaganda, de marketing, né, também tem um tipo de resultado para determinado público. Eu acho que não pode parar aí. Né? Eu acho que isso que é importante. Eu acho que o importante é o clube continuar se posicionando, mas pensando mesmo em tomar atitudes, né, e pensar junto com a torcida, inclusive, né, em mecanismos, em ferramentas de tornar a arquibancada um lugar efetivamente mais plural, né, que o torcedor possa exercer ali a sua liberdade de expressão, de afeto. Eu acho que isso é importante. Tomar atitudes no interior do clube também, para aproximar o torcedor, né, enfim, tornar o ambiente do futebol menos hostil, conservador, preconceituoso, né? Eu acho que, enfim, eu acho que esse é um recado que eu queria colocar. Eu trouxe até alguns dados aqui, que acho que são importantes a gente colocar num episódio como esse. A gente, ano passado, 2020, foram 237 pessoas, né, LGBTQIA+, que morreram vítima de homofobia, transfobia, né, no Brasil em 2020, segundo alguns estudos. Então, a gente percebe que é quase já chegamos a esse patamar, felizmente os números oficiais deram uma diminuída, mas continua sendo quase uma pessoa ainda por dia, morta por uma questão, né, por ela ser quem ela é, na real, né, acho que esse é o ponto, assim. Então, e isso a gente não consegue dissociar isso, como a gente sempre traz, do modo de produção capitalista, né, dessa imposição, como eu falei, do binarismo de gênero, né, numa família burguesa, onde o homem está voltado para a esfera pública, a mulher para a esfera privada, né, isso tudo está relacionado nesse debate que a gente traz e que está envolvido nesse hashtag time de todos, né? E isso, obviamente, sem contar com a questão racial também, que a gente já trouxe num episódio passado, a gente pode até resgatar qual é o episódio aí, para poder informar para a galera. Mas isso tudo está relacionado, e eu acho que é muito importante. É lamentável que a gente ainda tenha... lamentável, mas nada surpreendente, que a gente tenha ainda parcela significativa da torcida, né, que continue fazendo esses comentários homofóbicos, né, também racistas, como a gente já viu várias vezes nas redes sociais. Mas é isso, eu acho que uma ação organizada da torcida também se faz necessária, né? Eu não sei se o Fluminense hoje tem algum grupo, né, alguma torcida organizada, né, algum coletivo organizado que paute essa questão dos direitos LGBTs e tal. Acho que isso é fundamental. E o clube também fazer o seu papel institucional como vem fazendo. Mas, repito, acho que tem que ser para além da mensagem na rede social, não que ela não seja importante, acho que ela tem que continuar, mas acho que o clube tem que
de fato, se reunir com outros clubes, se reunir com a CBF, né, fazer o que tiver que fazer, mas se movimentar de fato para que isso seja aí mais uma ferramenta de luta, né, política, social, para dentro do ambiente do futebol. Acho que é isso, vamos trocar a bola aí. Deixa eu só complementar. O episódio que a gente falou sobre o racismo foi o episódio 16. Diga lá, Edu. Só para pontuar algumas ações de alguns clubes brasileiros nessa questão, o Bahia, desde 2009, permite a qualquer pessoa a identificação pelo nome social, né, que era uma demanda antiga dos sócios e funcionários também. O Vasco, a partir de março desse ano, tomou a mesma medida. E o Inter tem uma diretoria de inclusão social. Em seus contratos, ele estipula punições, pode chegar até a demissão por justa causa, na prática de alguma discriminação. Né? Quer dizer, esse tipo de contrato com atletas, creio eu, que já existe em alguns outros lugares. Né? Acho que foi o Corinthians agora que demitiu um jogador, ou puniu, né? Por Foi demitido. se manifestado nas redes de forma equivocada, para dizer o mínimo. E o Bahia eu acho que o Bahia assim, é um bom exemplo dessa luta aí, né? Que eles estão há mais tempo, né? A gente tinha até uma certa inveja, né? Antes dessa nova diretoria assumir o Fluminense, que o Bahia sempre estava fazendo algum tipo de ação e a gente tinha que fazer isso. E meio que chegou a nossa hora, a gente está aí nessa luta também. Nescau, seus comentários aí sobre a campanha do Fluminense. Eu acho importantíssima a campanha, cara. É um meio que, como o Edu falou, é um meio muito machista ainda, assim. É um meio racista, é um meio homofóbico. Esse tipo de reação que a gente vê nas redes sociais, assim, isso daí é o retrato desse meio sendo desconstruído, né? Sendo confrontado. Tu vê que boa parte desses comentários aí que a gente lê, eu acho uma merda ler comentários de internet, mas enfim, você vê que boa parte deles estão sendo respondidos por uma galera que bate de frente nas ideias. Eu acho que é isso que é importante. A gente vê essa desconstrução, assim, ainda aos poucos, não vai ser amanhã que vai acabar isso. Mas eu acho importantíssima a ação, por mais que gere comentários negativos dessa forma. E queria também chamar a atenção para a publicação do Samuel Xavier, né? Que tinha um quê ali de fundamentalismo e tal. Eu acho que isso daí é importante da gente falar, porque assim, o meio da torcida a gente vive, né? Mas o meio dos jogadores deve ser uma parada muito mais pesada por ser permeado por esse tipo de ideia, né? O próprio caso do Richarlison e tal. Esse caso, até te complementar, esse caso do Samuel Xavier eu não soube, não fiquei sabendo. Ele fez uma publicação no Instagram, né? Trazendo, acho que não sei se foi uma passagem bíblica, enfim, mas ele enfatizou muito uma questão de homem, né? Um homem que é feito para a mulher, enfatizou, botou em caixa alta, homem, mulher. Aqueles papos de Velho Testamento, que de tão velho foi criado um novo, tá ligado? É nesse naipe, assim, o negócio. Eu vi parte da torcida se movimentando, né? Ele bloqueou os comentários, lamentavelmente, mas parte da torcida aí se movimentou para poder denunciar a publicação, né? Mas eu acho que esse ponto que o Nescau traz aí de ser uma questão diária, né, cotidiana, acho que é muito importante, cara. Porque eu acho que ninguém pode ter ilusão de que, né, é um problema estrutural, um problema histórico que a gente vai conseguir superar da noite para o dia, né? Acho que ninguém aqui tem ilusão disso. Eu acho que faz parte de uma construção mesmo cotidiana, de uma luta também que a gente trava fora do futebol, né? Nós aqui que nos colocamos à esquerda, né? Enfim, como alguns socialistas, comunistas, anarquistas, enfim. Mas que a gente almeja a construção, né? A superação desse sistema e a construção de um novo modelo de sociedade que não admita qualquer tipo de preconceito e opressão, né? Violência e exploração. A gente tem plena consciência de que não vai ser da noite para o dia, né? Mas eu acho que, de fato, essa iniciativa do Fluminense e todas as outras que venham a acontecer nesse sentido são fundamentais para isso e que a gente consiga também... Eu também não gosto de ver os comentários nas redes sociais, mas acho louvável e importante que tenha uma galera também que, né, esteja disposta a fazer esse debate nas redes sociais também, trazer esse contraponto também que é importante. Sim, é importante. Eu vou aproveitar para falar que eu tive haters na minha postagem de hoje no Twitter, rapaz. Choveu hater, mas eu realmente eu entendo, acho que é importante responder, ainda mais quando é uma coisa geral, assim, tipo,
uma notícia, uma coisa, quem tem saco para isso, quem tem paciência para isso, que eu admiro muito quem tenha, responder é importante. Mas na minha, eu tomei a iniciativa de simplesmente não responder nada para esses idiotas, né? Vão falar o português claro, eu simplesmente ignorei. Edu, diga lá. Não, existe uma parcela grande da torcida, né? E nesse caso até a gente de esquerda, mais progressista, que acha que o estádio de futebol é realmente um pedaço à parte, né, da sociedade, e que ali tudo pode ser feito, pode se fazer todo tipo de xingamento, de ofensa, de agressões, que tá por conta da parte lúdica, entre aspas, né, do evento esportivo ali. E isso também é assim, talvez seja um dos pontos principais para se educar a essa parte da torcida, seria por aí. Diga lá, Xará. Pegando o gancho, que a gente quase não gosta dessa expressão, pegando o gancho do Edu. Não, a gente não, peraí. A gente não, você, né? Pegando o gancho do Edu, eu acho que isso é um fator muito importante também, cara. Na arquibancada, de fato, isso acontece muito. Até com as músicas, né, Edu? A gente tem melhorado num certo ponto, acho que muito insuficiente ainda, mas já há uma parcela da torcida crítica a determinadas músicas que a gente cantava, que a torcida cantava antes, né? Eu digo a gente, a torcida. E acho que isso é uma mudança também muito importante. E digo mais, assim, isso foi uma mudança, eu fui da bateria universitária lá da UF, né, do Direito UF. E foi uma mudança, claro, isso estou trazendo numa proporção muito menor, mas foi uma parada que os coletivos de negros e negras, coletivo, né, lamparinas também, de pessoas LGBTs e tal, que trouxeram para a bateria, né, para a torcida dos jogos universitários e tal, esse debate. E a gente começou a fazer uma movimentação de mudança das músicas. Eu acho que isso é fundamental na arquibancada hoje. A torcida do Fluminense, né, as torcidas, obviamente que num nível de dificuldade muito maior, né, mas eu acho que é uma movimentação necessária. As músicas que a gente tem muita... Até o Bernardes, né, publicou há uns meses atrás nas redes sociais, que foi até o que gerou o nosso episódio sobre a questão racial, que o Bernardes publicou trazendo a crítica à questão da utilização do mulambo enquanto uma expressão ofensiva, né? Eu acho que é isso. E a gente tinha, ou tem ainda, músicas que classificam outros torcedores de outros clubes como mulambos, né? Eu acho que é muito importante, é necessária essa mudança também. Nós temos músicas homofóbicas, eu acho que viado, como o Edu traz, no meio do futebol, permanece sendo uma expressão pejorativa, né, de ofensa ao adversário. Eu acho que é uma movimentação necessária, fica também como uma tarefa das torcidas, né, das torcidas organizadas, movimentos, enfim, essa mudança na arquibancada em relação à expressão, né, de canto. Não, e eu acho que isso é uma desconstrução realmente que a gente tem que trabalhar até internamente, né? Eu falo por mim, porque até pouco tempo, né? Pouco, mais ou menos, né? A noção de tempo para quem é mais velho é diferente, mas até pouco tempo atrás eu cantava com prazer essas músicas e sem problema nenhum. A gente vai aprendendo, vai ouvindo e tal, e vai desconstruindo esses monstros. E uma coisa interessante que aconteceu na nossa torcida há pouco tempo atrás foi o rechaço de boa parte da torcida aquela musiquinha que fala de sexo oral na torcida do Fluminense, né? Sempre que ela é puxada, uma boa galera vaia e meio que ela morreu, né, na arquibancada. Sim, que era uma música de cunho machista, né? Sim. E depois desse assunto muito importante, obrigado aí vocês pelos comentários sempre muito precisos. Aprendo bastante com vocês aqui nesse podcast. Muito obrigado por isso. Vamos agora à semana do Fluminense. Essa semana não foi das melhores, está longe, né? O Fluminense perdeu na quarta-feira para o Atlético Goianiense por 1-1. Errou! Fora de casa. E nesse domingo empatou com o Corinthians, nesse domingo mais conhecido como hoje, empatou com o Corinthians em São Januário por 1-1. Xará. Perdeu por 1-1? Não, empatou. Falei, perdeu? Você falou que perdeu do Atlético Goianiense por 1-1. Ah, falei então, não, tipo, por 1-0. Não, acho eu quero ver na edição isso aí depois, porque eu acho que eu falei 1-0 e 1-1 depois, mas tudo bem. Chamando o VAR. Pode chamar o VAR, vai chamar o VAR, exatamente a cartão vermelho. Vamos lá,
O Fluminense perdeu na quarta-feira para o Atlético Goianiense por 1-1. Xará, seus comentários aí sobre a semana do Fluminense. Pô, fica até difícil comentar, né? Tá que pariu. Uma semana de merda, famosa semana de merda. O Atlético Goianiense, que é um clube que alguém arrotou no meio do episódio, que delícia. Já teve arroto em live, agora tem arroto também no episódio semanal. Mas é isso. O Atlético Goianiense é um time que eu acho que todo mundo esperava que o Fluminense, né, teria um bom resultado. Não é um clube que a gente espera estar brigando lá na frente. E eu acho que certamente no planejamento de pontos no ano a gente colocaria o Atlético Goianiense como o Fluminense conquistando mais pontos. E nós tiramos aí uma sequência, não sei se é 14 ou 15 jogos sem perder no Brasileirão, não vou saber precisar agora, estou trazendo desinformação, provavelmente. Mas tiramos aí uma sequência boa que o Fluminense vinha tendo desde 2020, né? E perdemos para o Atlético Goianiense. E agora, contra o Corinthians também, um resultado que, enfim, foi um empate, ganhamos um ponto, jogo difícil, o Corinthians é um bom adversário também, mas o Fluminense novamente não apresentou um bom futebol, né, em campo, assim. Enfim, eu acho que as críticas que a gente já vinha fazendo ao sistema do Roger, longe de achar que tá tudo uma merda, que é o pior Fluminense dos últimos anos, né, como a parte da torcida costuma fazer, acho que o Fluminense tem muita qualidade nesse elenco, tem peças muito boas de reposição, o Fluminense tem... Eu acho que há alguns anos a gente não vê isso, o Fluminense tendo um elenco mais recheado de qualidade, mas eu acho que o Roger ainda não conseguiu encontrar ali, sobretudo no meio-campo, né? Eu acho que o Fluminense, como o Mário falou, há a possibilidade de trazer algum reforço para o resto da temporada, acho que meio-campo é fundamental. O Fluminense ainda peca muito nessa questão da armação, acho que a gente critica muito o Nenê, mas eu acho que continua sendo inegavelmente o nosso titular, porque Ganso, Casares até, né, jogou um pouquinho melhor hoje, mas também não convence, cara. O Fluminense falta aquele camisa 10, aquele cara que consiga armar, como o Edu diz, se é que existe hoje esse camisa 10, né, cara? Mas, enfim, acho que o Fluminense precisa realmente pensar no resto da temporada, se quiser brigar por título real, e que eu acho que tem chance, porque o Fluminense tem um bom elenco, o Fluminense precisa rechear melhor o seu time pontualmente em algumas posições, talvez a lateral esquerda, o meio-campo, sejam principais ali. Mas é isso, vou deixar para meus camaradas falarem também, a gente vai trocando qualquer coisa. Nescau, seu comentário aí sobre a semana do Fluminense. Cara, eu tô completamente contemplado pela fala do Otati aí sobre os reforços. Eu acho necessário pra caramba. Eu vou falar mais sobre o jogo de hoje, cara. Tu sabe quando tu vai sair com o teu carro e aí tu esquece de abaixar o freio de mão completamente, o carro fica meio travado, tu fica tentando sair e não sai? Sim. É o Ganso no meio-campo do Fluminense. Obrigado por essa referência. Analogia. Engraçado que eu achei que o Ganso hoje foi até bem, rapaz. Melhor do que o Casares. Ainda bem. É porque tá chegando outro jogo lá na Praça Seca. Não foi o que a gente Ainda viu, bem não. que foi você que falou, Edu. Na verdade, que fala, o problema né? maior do Ganso é a nossa expectativa mesmo, né? Porque assim, se não fosse o Ganso, fosse o Zezinho, Piriri, Pororó, talvez não fosse tão criticado, né? Assim, porque a gente criou, fez Aeroganso. Porra, nem lembra isso, cara. Nem canta a música, por favor. Aquela música belíssima. Não, a música é ruim. A música é ruim, mas lembrar eu lembro, porque movimentação de torcida sempre eu gosto. Acho que o futebol serve um pouco para isso também. É uma velha história que a gente não vai entrar aqui. A gente vai voltar num jogo de dois remadores alvinegros. Mas é isso. Acho que o Ganso jogou razoavelmente bem. É porque, na verdade, o carro com freio de mão puxado não é o Ganso, né? O carro freio de mão puxado do time era o time hoje. Foi uma coisa triste. Não, então, a analogia tratava o time como carro e o Ganso como freio de mão. É isso, é um ponto. Tem que explicar a analogia, né? Entendeu? Então faz mais sentido. Mas tá Não é? no contexto ali, né? Tem 11 jogadores ali que hoje aquele toque de bola ali foi bem irritante. Sim. Eu tava procurando
alguns adjetivos aqui para o Fluminense de hoje. Achei 3. Taciturno, surumbático e enfadonho. Que isso, cara? Baixou o Dian aqui no Que programa isso, cara? É semanal. family Surumbático friendly, é surumbático não, cara. Não, repete aí, por favor, que eu vou anotar aqui. Vou repetir, hein? O Fluminense hoje, no empate contra o Corinthians, apresentou um futebol taciturno, sorumbático e enfadonho. É sorumbático, Enfadonho, sorumbático. tudo bem. Enfadonho eu sei, mas o resto... Sorumbático. Só Qual é letra o aí, por favor. significado Edu. disso, Edu? Explica Não, aí, aí, cara. porra, aí é demais, né? Triste, né? Tristonho, cabisbaixo. Cabisbaixo. É isso, cara. Não, Procura aí depois. procurarei. Vou inserir no meu dicionário aqui, né? No meu vocabulário. Nescau, quer complementar? O Edu te cortou. Não, porra, eu tô vendo a resenha rendendo aí. Deixa os meninos, deixa os moleques brincar. Mas, porra, o Edu falou ali aquele espaço, cara, estavam dando nervoso, mano. Foram 30 e tantos minutos de pressão ofensiva sem nenhuma incisividade. Tá certa essa palavra, né? A Incisividade? gente não é muito confiável, não, mas acho que Eu já Roda a falei que bola. a Deixa língua eu só- portuguesa é uma língua viva, é um organismo vivo. A gente vai inventando as paradas. Então, Isso, se tiver errado, acabei de criar. Deixa eu só te cortar, Nescau, desculpa. Edu, sorumbático, qual foi a segunda tema do palavra? episódio. Sorumbático, enfadonho e... Não, eu quero saber. Taciturno, cara. Taciturno. Buscou aí vai. o Segue, Nescau, significado? Eu não. Tô pesquisando. Então beleza. Até o final do episódio você informa os ouvintes. Já achei. Posso formar agora, Nescau, antes de você completar? Por favor. Taciturno, que é de poucas palavras, calado, não é isso? Aí tem o sentido figurado. Tomado pela tristeza ou insatisfação. Melancólico, triste, sombrio. Perfeito. Sorumbático. Aquele que é sombrio... Ah, pô, os caras estão de sacanagem. Que é sombrio... Não, olha só. Eu olho pro Tati, ele tá rindo pra caralho. Não, é porque todo mundo imaginou que o Edu tivesse falado surubático. É sorumbático. Aí, Não, olha, é sorumbático. Se só, fosse não. surumbático, seria um futebol Olha maravilhoso, aqui, ó. pô. Sabe o que eu lembro? Né? Sabe o que eu lembro com essa parada? O Bernard naquela chamada de vídeo aquele dia, Edu caiu. com fundo. Exatamente. Ele tava com fundo surubático. Cara, olha isso. Aquele que é sombrio, macambúzio. Porra, o cara conhece, o cara tem que provar Macambúzio. o que é macambúzio, né? Triste. Não, Macambúzio, eu vi o cara ontem, Caralho. Macambúzio aqui da estrada do Rio Grande. Macambúzio, pra explicar o significado de uma palavra, é sacanagem. Fica meio cornetado aqui. Definições do Oxford Languages. Ainda é em inglês essa porra. Segue, Nescau. Que isso, alô, o inglês alô, dele, alô. que isso. Edu caiu, Caralho. gente. Voltou. Vou até levantar e ler meu dicionário aqui em inglês. Pra mim aprender travou alguma aqui desde que o Hugo começou a dar os significados. Não perdeu nada, não, Edu. Não, Perdeu. mas eu coisa. mesmo. Mas tu já tá de Mas volta, não perdeu contemplou aí nada não. o futebol do Fluminense foi exatamente isso hoje. Foi, macambúzio. O futebol fez foi Mas macambúzio. Macambúzio também é bom. Macambúzio é ótimo. Mas aí, voltando a falar, eu fui criticado aqui, ferozmente criticado pelos meus amiguinhos, fica aqui o registro. Se você não viu o pré-jogo, não tem mais por que ouvir, mas tá lá, tá registrado. Quando eu botei o Casares na ponta, todo mundo falou, porra, Casares Verdade. na ponta? É verdade, mas você acha que ele rendeu alguma coisa, não? Melhor do que no meio, né? eu achei, sim. pelo menos. Então, Não, eu não achei a partida ruim dele, o não. parâmetro é bem ruim, né? Porque, porra, ele Então, não esse que é rendeu o nada problema. ainda. Esse que é o problema. Deixa ele Calegari se defender continua. da cornetada, Edu. Deixa o Menescal se defender da cornetada. Vai, Não, Nescau. minha defesa é o replay do gol. Só isso. Quem fez o gol? É isso. Boa. Porra. E não tava na ponta. Meu irmão. Cara, Edu tá foda O hoje. Edu tá muito afiado hoje, cara. Não dá não. Ele apareceu no Globo, tá afiadão agora. Ô, Edu, segura isso, senão teus colegas aqui vão ficar surubáticos. porra. É sorumbático, cara. Se fosse surubático, o futebol seria maravilhoso. Seria uma atuação de gala, né? Pô, seria lindo. Pô, poder surubático. Aí não dá. Tirem as crianças da sala. Aí eu falo que o programa é family friendly, vocês me sacaneiam. E eu falo que vocês me quebram, aí vocês me sacaneiam também. Porra, o cara manda. Seria maravilhoso se fosse surubático. É foda, não dá, né? Completa aí, Nescau.
Mas aí, fora ele, registrar aqui o Lucas Claro mais uma vez oscilando bastante, né? Tá numa crescente aí, né? Uma crescente de fazer merda. Casares, já falei dele, né? Calegari continua com alergia à linha de fundo. O que vocês estão rindo aí, cara? A gente tá rindo que tu falou uma crescente que tá baixando, né? O futebol. É uma crescente de merda, cara. Só cresce merda, entendeu? Porra, cada vez mais fazendo merda, tá crescendo. Deus mandou uma dessa em algum episódio aí nos primórdios do podcast também. Aliás, um Aí- abraço pra Deus que tá indo Porra, pra abraço Soropa pra Deus. hoje. Ele já tá indo hoje, é? Boa viagem, Deus. Ele vai de nuvem, né? Então não tem por que boa viagem. Tem perigo, não. Se tá na nuvem, tá salvo. Meu Deus. Nossa, mãe, o Edu Meu Edu tá Deus. bem chão hoje, né, cara? Essa foi muito boa. Cara, essa Irmão, foi sensacional. Não tem cara. mais o que falar, não, cara. Pode passar aí. Edu tá com a mãozinha levantada. Fala, Edu. Ah, não, eu acho que foi sem querer. Não, mas é isso aí. Né? A semana. Cara, não tem como não. É isso que a gente não tá bebendo, cara. A gente não tá bebendo. Eu que acendi o incenso, né? A semana foi bem ruim mesmo do time. Mas é isso aí, né? Vamos aguardar as próximas rodadas. Próxima rodada, um jogo aí no horário maravilhoso. Pra ninguém Excelente. assistir, 16 horas já tá, 16 horas. Quase 11h05, né? Sim. O ponto de hoje, na verdade, caiu do céu, né? Porque o time estava muito mal. Ainda teve um jogador expulso nos primeiros minutos ali do segundo tempo. Aliás, fica aqui o Parece até que registro. o time melhorou depois. Que árbitros ruim, hein? Sim, sim. Assim, o lance do... eu não vou, obviamente que eu não vou ver novamente, né? Mas se o comentador lá de arbitragem da Globo achou que não era para expulsão, quem sou eu para contestar ele, né? Mas foi um lance bem feio mesmo, assim, na primeira vista. Foi. E hoje, pela primeira vez, o Bobadilha, assim, longe de ser alguma coisa espetacular, ele deu uns sinais ali de que consegue matar uma bola e dar um passe pro lado. Eu gostei também. Diga lá, Xará. Não, só fazer um complemento. O Edu falou assim: não, a semana foi bem difícil. As gargalhadas, né? Quer dizer, imagina se estivesse boa. Diga lá, Xará. Não, eu ia exatamente falar do Bobadilha, que eu acho que foi uma surpresa, assim, né? Dentre as limitações. Acho que ele, assim, ajudou bastante a equipe quando ele entrou. Já estava com a menos, né, o Fluminense. Achei exagerada a expulsão do Abel, sendo bem sincero. Sim. Acho que a falta foi nítido que ele não foi na maldade. De fato foi falta e de fato deveria ter recebido o cartão, mas não, acho que o cartão vermelho foi excessivo. Ia falar uma outra parada, esqueci, cara. Ia falar do Ganso. Óbvio, Edu, a expectativa. O problema do Ganso é a expectativa, porque se a gente não esperasse nada, aí ia ser ótimo, quem não faz nada em campo mesmo. Aí a gente só ia ficar puto, não ia ficar puto pra caralho, mas tudo bem. Eu gostei assim, porque na verdade eu acho que o esquema do time e o posicionamento dele especificamente não ajuda muito, né? O Mas, melhor assim, a posicionamento, qualidade o melhor posicionamento dele é fora do Fluminense, atualmente, assim falando. é possível. Mas eu acho que o time num 4-4-2, ele fazendo o quarto homem de meio campo ali, com uma boa proteção atrás dele, ele podendo chegar nos homens da frente, eu acho que ele, em alguns momentos, poderia render bem. Mas, no momento é isso aí. O Vovô é titular absoluto, também sem ser nada espetacular. É porque os concorrentes são Ganso e Casares. Eu sou defensor do Casares ainda, mas siga na pelota. Eu ainda acho que ainda falta continuidade. Também foi isso, assim. O Nenê, vou trazer aqui uma polêmica. O Nenê, ele decidiu muitos jogos, óbvio. Isso é certo, né? Quantos jogos o Nenê já decidiu? Mas quantos jogos o Nenê já jogou também e já deixou a gente puto pra caralho? Várias vezes. Sim. Eu acho que o Casares, as pessoas, quando o Casares chegou, as pessoas tiveram a imagem de tipo, né, no imaginário, caralho, chegou uma peça que vai botar pra fuder no meio campo e vai ser titular absoluto. Então acho que o problema do Casares também é a nossa expectativa, que foi alta demais
mas eu acho que ele tem tudo para mostrar muito mais do que o Ganso, por exemplo. Acho que o Casares ainda vai ser peça fundamental no nosso elenco daqui para frente. E qualidade não falta ele, né? Nem o Ganso, né? E falta sequência, se você falou que concorda. Eu só queria registrar aqui um negócio. Pequeno detalhe, mais uma assistência para conta do Gidão. Isso. Craque do jogo lá. Já votei. Craque do jogo, Gidão. E remador, o Abel Fernandes. Que, porra, perdeu 2 gols feitos no primeiro tempo e ainda foi expulso. Inclusive, teve um chute ali que o narrador teve que se utilizar de um eufemismo. Eufemismo mesmo. Porque o chute foi quase pra lateral, amigo. Terrível. Chutou de esquerda ali uma hora. Como Perfeito demais. entre tricolores existem pessoas ainda que querem que o Fred se aposente nesse momento. Caraca, se você tirar uma Aí, perna do Fred... Deus estava boladão se hoje tirar lá no uma grupo da perna do Fred, ele resenha. joga mais do que o Abel Fernandes. O nosso querido goleiro dá umas bicudas pro alto, cara. Eu não sei como é que o Fred consegue matar aquelas bolas. Só Aliás, tijolo. é o único que mata, né? Nisso. Ninguém mais mata aquelas bolas, só ele mesmo. Aí consegue prender, dá tempo do time chegar, mas outros não fazem, não tem essa mesma qualidade, capacidade de jogar o antigo Sport Bretão. Com os nossos reservas, eu ouso falar que o Fred poderia jogar mais uns 5 anos aí, que certamente ele continuaria sendo melhor do que os que a gente tem na reserva. Não que eu ache o Abel horroroso e tal, mas é porque o Fred é muito acima da média mesmo, em relação a... Cara, até o momento o Abel tem se mostrado um ótimo substituto para quando o Fred estiver cansado no segundo tempo, né? Sim. Só que o Fred realmente não vai conseguir jogar sempre, né? Assim, Exato. quando mais Normal. perto a gente chegar dos jogos eliminatórios, menos ele joga no Brasileiro. E que assim seja. Sim. Fazer uma pergunta aqui para o Albertinho, com todo respeito aí vocês, meus companheiros. Ficou muito puto quando o Bobadilha entrou, Abel? Não, cara, eu tava naquele clima de sábado, domingo à tarde, com aquele futebol de carro com freio de mão puxado, né? Aquele tempo meio nublado. Não dá nem pra ficar puto, cara, com esse time. Tava tão ruim que nem pra ficar puto tá, pra tu ver. Mas ele entrou bem, Não, entrou bem, pô. Ele entrou direitinho. E menção honrosa aí. Não tropeçou, entrou direto. Menção honrosa do remador pro Lucas Claro, né? Que aquele pênalti ali não se faz. Em lugar nenhum se faz. Foi pelo menos uma banda linda, né? Foi, não, isso foi. Pro registro fotográfico assim, foi maneiro, assim, né? Mas realmente. Mas eu queria o Lucas Claro do ano da temporada passada de volta, já falei isso algumas vezes. Mas com relação a isso, eu tô bem tranquilo. Eu acho que tem 2 reservas ali, que se ele realmente continuar nessa crescente de fazer merda, tem 2 caras bons pra substituir ele ali. É isso aí. Depois de mais uma digressão, um abraço aí pro Jean. Estamos chegando ao final de mais um programa. E antes de finalizar, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que, além dos programas semanais como esse daqui, temos os pré-jogos que vão ao ar no dia das partidas do Fluminense. E temos o quadro novo, o Escuta Teu Povo, que já está disponível por vídeo no YouTube e por áudio no Spotify e demais agregadores. Dá uma conferida lá que tá bem bacana. Agora sim, vamos aos recados finais dos meus camaradas, terminando por ele. Eduardo Bilhões, a voz de experiência, boa noite e até a próxima. Boa noite, companheiros, boa noite, ouvintes. Sábado, dia 3 de julho, todos às ruas, pelo Fora Bolsonaro. Queremos vacina no braço, comida no prato e fora governo fascista. Um abraço, até a próxima. Rodrigo Menescal, nosso piloto, boa noite e até a próxima. Boa noite, rapaziada. Até a próxima. É sempre um prazer participar desse programa com vocês. Sucinto. Xará, boa noite, até a próxima. 20º programa, como já falei. Manda aí sua média. Vai fazer média, não vai? Não, vou não. Eu tô aproveitando agora as falas finais para fazer o coro aí que o Edu tá trazendo também. Primeiro deixar uma boa noite, boa tarde, bom dia aí pros nossos ouvintes, pros camaradas de bancada também. Fora Bolsonaro, né, que não dá para esperar 2022, é para sair agora e que a gente derrote o Bolsonaro e o bolsonarismo nas ruas, né, unidade nas ruas que é fundamental, que dia 3 a gente consiga milhões pelo Brasil, né, por vacina, comida no prato e fora Bolsonaro já. E como o nosso programa hoje é sobre, né, time de todos, também por todas as formas de viver e de amar também que precisam ser respeitadas. E é isso. Boa.
E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço e saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!